Fala turma, por aqui o professor John Moraes, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Enfermagem de Emergência com o professor John Moraes. Aqui nessa série nós iremos discutir o assunto de trauma. Pois é, se você é um amante do trauma, gosta de atendimento pré-hospitalar ou do atendimento de emergência de maneira geral, nessa série a gente está fazendo uma discussão aqui sobre os principais pontos relacionados com o PHTLS, esse livro aqui, o nosso livro texto aqui, relacionado com o pró-hospitalar, que na verdade é um curso, eu tenho uma honra imensa de ser instrutor desse programa e tenho essa proposta aqui com vocês no YouTube de trazer tudo no detalhe relacionado com essa 10ª edição do PHTLS e suas atualizações. A bola da vez é a gente falar sobre o capítulo de trauma torácico. Vamos analisar tudo no detalhe junto comigo. E o que é que você tem que guardar? Esse capítulo ele é denso, é um capítulo um pouco mais robusto e nós iremos dividi-lo em duas partes, então nós teremos 2 vídeos aí para trabalhar essa temática com tudo analisado no detalhe. Então vem junto comigo, sem mais delongas, para trauma torácico, a nossa parte 1. Primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui, galera, olha só, vamos destacar aqui primeiro. Trauma, de maneira geral, a gente pode ter situações do trauma ele ser fechado ou ser penetrante, né? O trauma fechado, aquele onde nós teremos normalmente ali a lesão de estruturas internas, mas sem ter ali um rompimento externo da pele, causando ali uma penetração de alguma estrutura. Diferente do trauma penetrante, como é o que acontece muitas vezes com ferimentos por arma branca, ferimento por arma de fogo, né? Ou então outros objetos que possam acabar causando perfuração na região torácica. Nesse contexto, a gente tem que entender que a maioria das lesões, ela não requer, olha só, toracotomia. O que é a toracotomia? Toracotomia é ter que abrir ali o tórax do indivíduo para poder tratar alguma lesão, né? Não requer muitas vezes ali essa intervenção cirúrgica. Porém, 10% das lesões, só 10% das lesões fechadas e 15 a 30% das lesões penetrantes, elas acabam requerendo esse procedimento de toracotomia. Isso aqui está de acordo aqui com a nossa fonte, com a nossa literatura. O restante, ele acaba sendo muito bem manejado com as medidas que a gente vai fazer, na grande maioria das vezes. Ofertar oxigênio para o paciente, tratar a dor que o paciente muitas vezes está apresentando, lesões como fratura de costela, tórax instável, muitas vezes são lesões muito dolorosas, então o manejo da dor é muito importante. E procedimentos como, por exemplo, também a drenagem de tórax acaba ali, muitas vezes, corrigindo, né, esses problemas. Então o restante é bem manejado com oxigênio suplementar, suporte ventilatório, analgesia e toracostomia, que seria o quê? O dreno de tórax, isso quando necessário, lesões que são necessárias. Alguns pontos a gente tem que destacar aqui, eu vou recapitular isso com vocês, porque consta na parte introdutória do capítulo, né, para a gente relembrar alguns termos. Olha só, hipóxia, a gente lembra que o trauma torácico pode ocasionar essa situação, que é o oxigênio insuficiente no sangue. A hipercarbia é outra condição que a gente pode ter também, que é o excesso de dióxido de carbono no sangue. A acidose, que muitas vezes devido a esse excesso de dióxido de carbono no sangue, acaba causando uma diminuição do pH, né? Lembrando que a PCO2 ela é inversamente proporcional ao pH e acaba, por sua vez, levando a um quadro de acidose, uma acidose respiratória nesse contexto. Então, um excesso ali de ácido no sangue. Outra condição que a gente tem que lembrar que está muito relacionada com tudo isso aqui é o choque. Muitas vezes lesões como pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco podem acabar cursando com a situação de choque, um tipo de choque obstrutivo. E nós temos que, em definição do choque, nós temos uma condição de hipoperfusão celular, não vai chegar sangue de maneira adequada às células do organismo. Então, o processo que nós temos ali de receber oxigênio, de receber nutrientes, não vai ser adequado a nível celular. E aí nós teremos aí toda uma desordem, culminando com o metabolismo anaeróbio, né? Complicações tardias que nós podemos ter, a insuficiência multissistêmica e 25% das mortes que resultam de trauma torácico, né, elas podem resultar aqui em relação a essa insuficiência multissistêmica em consequência de complicações
tardias. Então, sabendo dessa parte aqui introdutória, cabe a gente agora definir alguns pontos relevantes para poder a gente guardar tudo no detalhe, gente, no detalhe aqui. Porque tem muita gente que acaba confundindo, fala, fulano tal tá a respiração normal, mas às vezes está se referindo a um outro processo, processo de entrada e saída do ar em relação ali às vias aéreas, né, até chegar nos pulmões. E aí você acaba confundindo alguns termos. Vamos elucidar tudo no detalhe. Olha só. Primeiro ponto, o que é ventilação? Ventilação, pessoal, é o ato mecânico de puxar o ar pela boca e nariz até as vias aéreas superiores e depois até os pulmões. Então, isso aqui a gente chama de ventilação. Então, tem muito a ver com essa parte do volume de ar que está entrando ali a cada inspiração e que está saindo a cada expiração. Então, a ventilação é esse processo, tá? Então, guarda isso. Outro termo muito importante para a gente guardar é o termo respiração. O que é respiração? É a ventilação associada à oferta de oxigênio para as células. Então, isso aqui é algo mais a nível celular. Tá? A gente até estuda, né, na parte de fisiologia, a parte relacionada com a respiração celular, né? É o processo da respiração celular, a produção de energia de ATP, né, através da respiração celular. Então, a gente estuda isso aí no detalhe. Por isso que a gente precisa, né, de oxigênio, por isso que a gente precisa ali de glicose. Oxigenação. Professor, o que é oxigenação? Isso aqui acontece a nível dos alvéolos, é a troca gasosa que nós teremos. E a gente percebe essa imagem, que é uma imagem aqui que já vem de muitos anos, né, no PHTLS, que mostra que a mecânica ventilatória, que mostra o paciente inspirando, que mostra o paciente exalando o ar. O que é que eu tenho que saber? Durante a inspiração, vai haver a contração normalmente dos músculos intercostais e também do diafragma. Quando os músculos intercostais contraem, eles sobem as costelas, né, e ampliam os espaços ali intercostais, e o diafragma, quando contrai, ele vai baixar. É o que a gente percebe aqui nessa primeira imagem, que a gente lista aqui como A, e isso vai fazer com que seja gerada no interior do tórax ali do indivíduo uma pressão negativa, fazendo com que o ar ele consiga entrar na via aérea, adentrar a via aérea, chegar até os pulmões, chegar até os alvéolos, para que ocorra ali a troca gasosa. No processo da expiração vai haver o relaxamento desses músculos. Esses músculos vão relaxar até a condição que nós tínhamos antes, e isso vai fazer com que a pressão agora intratorácica ela seja maior do que a pressão fora da região do corpo, e vai fazer com que eu consiga exalar o ar. Então essa é a mecânica ventilatória que nós temos aqui em relação a esses pontos. Perceba que o diafragma ele se movimenta, inclusive essa região aqui que a gente tem de movimentação do diafragma, ó, que é normalmente ali a região da transição tóraco-abdominal, às vezes, se tem uma perfuração nessa área, pode ser que você não saiba se a perfuração ela foi a nível abdominal, a nível torácico, porque depende da movimentação do diafragma, tá? Interessante. E aí, a gente analisando tudo no detalhe, outro ponto muito relevante para que a gente possa compreender é relacionado com o controle da nossa respiração. Mas, professor, quem controla a nossa respiração? Bem, quem controla a nossa respiração é o centro respiratório que está localizado no tronco encefálico. Você deve já ter ouvido falar nisso, né? A estrutura do bulbo, da ponte, né? Estão relacionadas com esse processo através de receptores que possuem, que estão, né, nessa área ali, percebem, né, ali alterações principalmente relacionadas com a PCO2, tá? E aí a gente analisa aqui, ó. A gente está percebendo aqui o centro respiratório, né, que está sendo mostrado aqui, esse centro respiratório que fica aqui no tronco cerebral, como a gente está visualizando, e o que é que acontece? Ele está aqui, ó, tronco cefálico. E aí o que é que ele monitora? Monitora a pressão do CO2 e do oxigênio, através do que a gente chama de quimiorreceptores centrais. Se tiver, por exemplo, ali, o indivíduo passar a acumular muito CO2, eu vou ter um estímulo do centro respiratório para poder fazer com que haja um aumento da frequência respiratória e da profundidade das respirações para poder eliminar o CO2. É o que a gente está percebendo aqui, ó, quando aumenta os níveis de CO2 sanguíneos, isso estimula aqui o centro respiratório, que vai dar o comando para que as estruturas das vias aéreas ali dos pulmões, né, teoricamente, principalmente eles, né,
eles aumentem a frequência ventilatória e aumentem a profundidade da ventilação. Com o intuito do quê, professor? Eliminar esse CO2. Eliminar esse CO2. É por isso que quando você vê processos patológicos de lesão nos pacientes que envolvem essa parte pulmonar, muitas das vezes vai acabar cursando com isso, com taquipneia, com dispneia, com aumento da profundidade ventilatória, tá? Então acaba cursando com isso. E às vezes quando não resolve o problema, é aí que o indivíduo ele entra em desconforto respiratório, insuficiência respiratória, tá? Então é importante destacar esse detalhe. Os mecanorreceptores localizados na via aérea, pulmões e parede torácica fornecem informações sobre o volume pulmonar para o tronco encefálico, tá? Então, importante. Temos aqui os quimiorreceptores centrais. Só que tem outro detalhe muito relevante. O que é, professor? Fala para mim. Fala agora, meu amigo. Olha só. Em casos como na DPOC, onde os pacientes, né, eles não conseguem eliminar, gente, o CO2 efetivamente, esses quimiorreceptores centrais, percebam que esses que a gente falou aqui são os centrais, quimiorreceptores centrais. Eles se tornam o quê? Insensíveis à mudança da PCO2. Mas por quê, professor? Não estou entendendo. Porque, meu amigo, essa pessoa que tem DPOC, ela já é acumulada, ela já é acostumada, perdão, a acumular grandes quantidades de gás carbônico no seu sangue. E aí o que é que acontece? Aqueles quimiorreceptores centrais que percebem ali o aumento, eles vão se acostumar com aquilo, cara. Vão se acostumar. Então, para que essa pessoa ative esse mecanismo, né, de tentativa de eliminação ali do CO2, muitas vezes isso só vai acontecer quando nós temos uma diminuição da pressão do oxigênio. Então, é diferente, porque não é mais os quimiorreceptores centrais que vão ser ativados, passam a ser agora os quimiorreceptores periféricos, que eles estão localizados aonde, professor? Eles estão localizados aqui, ó, onde você está vendo aqui as setinhas apontando aqui, ó, na artéria carótida, no arco aórtico. Esses quimiorreceptores periféricos, eles estão aí. E o que é que eles vão fazer? Eles estimulam a respiração em decorrência da diminuição da PO2, fazendo algo semelhante, ou seja, enviam informações para o centro respiratório para poder fazer com que aumente a frequência ventilatória e aumente a profundidade da ventilação, para dessa forma fazer com que tente-se aumentar mais essa PO2, reduzir um pouco mais ali aquela PCO2. Tá? Então, isso acontece com quem, principalmente? Com quem tem DPOC. É tanto que isso é uma discussão bem interessante do ponto de vista do seguinte: quem tem DPOC, a esse estímulo que a gente chama aí dos quimiorreceptores periféricos, a gente chama de drive hipóxico. Drive hipóxico, normalmente é chamado assim. Tem-se uma premissa muito grande de dizer, olha, não oferte oxigênio em alta concentração para esses pacientes, porque você pode fazer, se ele estiver diante de um mecanismo ali de uma exacerbação por estar acumulando muito CO2, com problema desse, como os quimiorreceptores centrais, eles não são mais sensíveis e eles dependem só do periférico, e os periféricos estão funcionando com base na PO2, né, que está diminuída. Se você for lá e ofertar muito oxigênio para esse paciente, ele pode perder esse estímulo respiratório, ter esse problema, tá? E não conseguir compensar. Tá? E aí entrar ali em um quadro de falência respiratória, algo dessa natureza. Porém, no trauma, gente, é uma condição em que você não vai dar bobeira, você tem que tratar a hipóxia. Se você tem um doente que ele tem DPOC, mas que sofreu um trauma, está precisando de oxigênio, você vai ofertar oxigênio para esse doente, tá? Oferta, porque inclusive, né, o próprio livro do PHTLS está aqui no capítulo de trauma torácico, ele vai falar que esse drive hipóxico é algo que é inclusive controverso, tá? Em relação à literatura, mas acredita-se em relação a isso, tal, beleza, maravilha, mas não deixa de fornecer oxigênio. Show de bola, maravilha. Então, sabendo disso, a gente passa agora para avaliar as lesões e falar sobre o manejo delas. E a primeira lesão que a gente vai falar são as fraturas de costela. Fraturas de costela, fraturas de arco costal, né? Fratura de arcos costais, né? Então, o que é que a gente precisa saber? Primeiro, ponto, né? Lesão de costela, fratura de costela é uma lesão muito dolorosa, uma lesão que causa muita dor, muita dor. E muitas vezes essa dor pode causar restrição, né, do paciente ele conseguir respirar de maneira adequada, ventilar de maneira adequada. Aquele mecanismo de encher o pulmão de ar, ele vai sentir ali uma certa restrição, porque ele vai sentir dor. Normalmente vai sentir dor quando ele respira, tá? Porque vai mexer naquela área.
O que é que a gente sabe aqui sobre fraturas de arcos costais? 10% dos pacientes com trauma contuso, muitas vezes, apresentam fratura de arcos costais. Fatores aqui que contribuem para a morbimortalidade relacionada com fratura de arcos costais. Primeiro, o total de costelas fraturadas. Quanto mais costelas, maior a mortalidade. Fraturas bilaterais também trazem um prognóstico pior. E indivíduos que têm uma idade maior ou igual que 65 anos também têm um desfecho pior relacionado com essa condição. Professor, e a mortalidade? Olha só, se você fratura uma única costela, a mortalidade é em torno de 5,8%. 5 costelas, 10%. E 8 costelas, 34%. Claro que isso aqui é uma estimativa, tá? Só para a gente guardar. Fraturas de costelas superiores, elas trazem riscos de lesões graves, como, por exemplo, rupturas traumáticas de aorta. E aí você pensa assim, mas como assim, professor? Eu não estou entendendo. Porque essas costelas, elas são mais protegidas, elas são mais espessas, elas são mais fortes. Então, quando você tiver um impacto que vier a fraturar essas costelas, esses ossos mais da parte superior aqui, pode ter certeza, meu amigo, que foi uma transferência de energia muito grande e nós temos uma tendência aí muito forte, inclusive, para ter lesões gravíssimas, como, por exemplo, uma ruptura traumática da aorta, que é isso que ele está colocando aqui. Um outro ponto importante é que múltiplas costelas fraturadas muitas vezes acabam ocasionando a chamada contusão pulmonar, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante ainda nessa nossa videoaula. Tá? Então, a contusão pulmonar, que nada mais é do que uma exsanguinação pulmonar, que vai inundar ali os alvéolos e não vai fazer com que o indivíduo consiga ventilar de maneira adequada, trocar, né? A troca gasosa não acontece de maneira adequada naquela área, tá? Então a oxigenação vai ser prejudicada. Quanto maior a contusão pulmonar, pior. E fraturas de costelas mais inferiores, pegando ali, por exemplo, costelas flutuantes, né, que a gente tem ali o 11º, 12º par de costelas, né, que estão mais nessa parte de baixo, quando são lesionadas, normalmente acabam cursando com lesões que podem afetar estruturas ali do abdômen superior, como por exemplo o fígado, como por exemplo o baço, tá? Então é importante a gente lembrar desses detalhes. Professor, certo, maravilha, show de bola, contextualizou aí tudo bem, mas e na minha avaliação, o que é que eu posso identificar lá no indivíduo? Olha só, na tua avaliação, dificuldade de respirar, dor no peito, né, dor pleurítica, né, que a gente tem dificuldade ali, que aumenta com a dificuldade de respirar. Na palpação, dor, né, instabilidade, né, localizada muitas vezes, né, crepitação, você também pode estar sentindo ali. Avalie também a frequência respiratória e a profundidade. Use também a oximetria de pulso se você tiver ali como auxiliar durante a avaliação. Certo, professor? Maravilha. E na abordagem, no manejo, o que é que a gente pode fazer para essas situações aí? Vamos falar aqui do geral, tá? Garantir a oxigenação, ventilação, analgesia adequada, isso aqui são os pilares. Estabelecer um acesso venoso dependendo das condições e do tempo de transporte. O que é importante a gente destacar aqui? Você está lá numa unidade, cara. Tu está numa unidade de suporte básico de vida. Tem material para fazer acesso venoso, mas eu te pergunto, qual é a droga que você tem ali para poder administrar para esse paciente para fazer uma analgesia adequada? Muitas vezes você não tem, porque muitas vezes uma fratura de costela é uma lesão muito dolorosa e acaba muitas vezes precisando de narcóticos, de opioide, para poder você fazer um controle dessa dor, dessa analgesia. Muitas vezes isso acaba ficando reservado muito mais para o suporte avançado de vida, que consegue fazer e monitorar melhor, tem um médico ali no local, tá? Então é importante a gente destacar isso. Às vezes só se o paciente não tem indicação de restrição do movimento da coluna, posicionar ele em uma posição confortável, ir até o hospital, às vezes é mais prudente, né, do que você querer ficar perdendo tempo ali só em estabelecer um acesso venoso, no final das contas você não vai fazer praticamente nada. Unidade avançada, então, né, que pode estar providenciando essa analgesia de maneira adequada, pedir ao paciente que respire profundo e tussa. Professor, mas por que é importante pedir para ele respirar profundamente e tossir? Para prevenir isso aqui, gente, a atelectasia, que é o colapso alveolar. Prevenir a atelectasia. Áreas de atelectasia colapsadas podem acabar acumulando, inclusive, secreção e predispondo à pneumonia esses pacientes e piorando, né, o prognóstico dos nossos pacientes aí também. Então, imobilização rígida, ela também predispõe à atelectasia. O que é isso que eu estou falando? Antigamente, principalmente lesões como o tórax instável, que a gente vai falar aqui depois na sequência, era comum a estabilização, isso lá nas antigas, recomendava tipo uns saquinhos de areia para estabilizar ali, colocar ali em cima, né?
e evitar ali o movimento daquela área que muitas vezes acabava causando muita dor no paciente. Só que isso não é recomendado. Por que que não é mais recomendado, professor? Não é mais recomendado porque essas áreas ali ficavam eh, predispostas a ter atelectasia. Exatamente por isso. Então vem toda a problemática do que a gente acabou de falar relacionado com atelectasias, tá? Que são ali os colapsos alveolares, tá? Então, maravilha, falamos aqui sobre fraturas de arcos costais, pontos importantes, então não esqueça, garantir oxigenação, ventilação e analgesia adequada. A gente vem aqui no detalhe para o tórax instável, que é outra lesão, que aqui agora eu tenho também fraturas de costelas, mas só que são dois ou mais costelas adjacentes fraturadas em mais de um local do seu comprimento. E isso vai tornar a ventilação ineficiente. E ocorre muitas vezes, pessoal, abaixo dessa área das fraturas, uma contusão pulmonar. Caminha de mão dada, é isso que você tem que entender. Tórax instável caminha de mão dada com a contusão pulmonar. Caminha de mão dada, amiguinho, juntos, juntos. Show de bola? Então, guarda isso, não esquece. Quanto maior for essa lesão, quanto maior for essa contusão pulmonar, maior vai ser o comprometimento respiratório, maior vai ser a gravidade do nosso paciente. Show de bola? Então, olha só, aqui a gente percebe, ó, na imagem mostrando aqui, ó, as fraturas aqui de 3 costelas, né, em mais de um segmento aqui do seu comprimento fraturada, e tirou aqui uma espécie de um retalho, ó. Você percebe aqui que é como se fosse aqui um retalho, ó. É um retalho, professor, que tirou, e quando o paciente inspira, a tendência é que esse segmento ele retraia. Quando ele exala o ar, a tendência é que o segmento ele fique mais exteriorizado, gerando ali uma movimentação paradoxal. Muitas vezes essa movimentação ela pode não estar presente. Por quê, professor? Porque na hora da lesão, os músculos intercostais, tensos ainda por conta do trauma, acabam estabilizando aquela área. Porém, em decorrência depois do relaxamento dessa musculatura, pode ser que essa movimentação paradoxal ela fique mais nítida, tá? Então, atenção para esse ponto aí, nem sempre está presente, tá? Na avaliação, dor intensa e sinais de sofrimento, né? Então, o cara vai estar com muita dor, são múltiplas costelas fraturadas, taquipneia e respiração superficial, isso pode predispor a telectasia, então por isso que é importante ali o indivíduo ele tentar, né, inspirar profundamente, né? Movimento paradoxal pode ou não ser evidente, a gente já falou sobre ele. Hipersensibilidade, crepitação e instabilidade na hora que você palpa essa estrutura, na hora que você avalia essa estrutura. Professor, e na abordagem, o que é que a gente pode considerar aqui nas nossas intervenções? Analgesia, suporte ventilatório, como a gente já falou, e monitorar para possíveis deteriorações. Quando a gente fala suporte ventilatório, é claro que você vai ofertar oxigênio para o paciente em alta concentração para garantir ali uma saturação maior ou igual que 94%. Uma máscara com reservatório não reinalante, a 10 a 12 litros por minuto ali inicialmente, vai titulando para manter essa saturação. Se não está sendo suficiente, mesmo assim ele está com a ventilação muito superficial, muita taquipneia, pode ser necessário auxílio na assistência ventilatória ali com bolsa, válvula, máscara, se tiver também, se for possível, a utilização de CPAP, né, de ventilação com pressão positiva, uma modalidade não invasiva, né, que é CPAP, fazer ali uma pressão contínua na via aérea com uma pressão positiva, isso ajuda também, né, então assistência com bolsa, válvula, máscara, CPAP, ou em casos mais severos, onde o doente ele deteriora, ou então está muito complicada a ventilação, intubação orotraqueal e pressão positiva, uso de PIP, né. Estabilização, isso aqui a gente já falou, né, com sacos de areia é contraindicada, né? Isso aqui eu tô falando porque no passado era praticado, inclusive eu vi literaturas aí, até recente outros programas falando ainda sobre isso, mas isso é desatualizado, tá bom? Então atenção para esses detalhes. E aqui a gente vem para aquela caminha de mão dada com o tórax instável, que é a contusão pulmonar. A contusão pulmonar, você perceba aqui que a gente está vendo aqui uma imagem, né, um raio-x, que ele mostra aqui, você percebe essa área aqui, ó, muito mais esbranquiçada aqui nessa região do pulmão direito, né, que era para estar escurinho, mas você percebe que está ali por conta do quê? Por conta do sangramento, você percebe ali que está bem mais esbranquiçado. Tem até um dreno de tórax aqui, ó, não sei se você consegue perceber, mas isso aqui que você está vendo aqui, ó,
caminhando aqui, isso aqui é um dreno de tórax, tá? E aí o que é que acontece? Aqui é no hospital já, mas você tá lá no pré-hospitalar, você não tem como visualizar essa imagem, você não tem como saber isso aí, cara, não tem. E aí o que é que acontece? É por isso que você não pode menosprezar, você não imagina muitas vezes que aquela lesão que você está vendo externamente ali, fechada, que muitas vezes pode até ter um movimento paradoxal, tem todo esse comprometimento ali na parte interna. É por isso que eu tô te avisando já aqui, já para você ficar ligado, tá? Depois me diz, o professor João Moraes não avisou. Contusão pulmonar. Hemorragia nos espaços alveolares, comum num tórax instável, a gente já falou. E o problema é, isso aqui, gente, pode acabar fazendo com que o meu paciente ele deteriore não imediatamente, né? Ele pode acabar complicando ali nas primeiras 24 horas após a lesão, pode ir progredindo, pode ir causando um aumento da contusão e pode causar maior comprometimento respiratório, levando inclusive à insuficiência respiratória, tá? Então tem que estar vigilante quanto a isso. Professor, e na avaliação, o que é que a gente pode avaliar? No início, muitas vezes não tem tantas alterações ali da respiração, até que essa contusão ela comece a progredir e causar taquipneia, né, que muitas vezes ali é o principal marcador inicial. E pode ser auscultado muitas vezes crepitações, tá? Crepitações devido àquela exsanguinação alveolar. Na minha abordagem, o que é que eu posso fazer? Suporte ventilatório, como a gente já falou, monitorar para possíveis deteriorações, atenção à frequência ventilatória e sinais de esforço, considerar CPAP, bolsa válvula máscara ou intubação orotraqueal, né, dependendo aí de como seu paciente estiver. E cuidado, aqui é mais um detalhe importante, ó, cuidado com líquidos intravenosos, pois podem aumentar o edema, né? Então, muitas vezes ali, além do comprometimento da sanguinação, tem edema também, devido à lesão. E quando você faz líquidos intravenosos de maneira indiscriminada, isso é mais um dos problemas, né, dos cristalóides aí usados de forma inadvertida. Você tem que ter cautela. Toda vez no uso de cristalóides, tem que ter atenção, tem que ter indicação. E a contusão pulmonar é mais uma situação em que pode complicar se você faz fluidos de maneira excessiva para o seu paciente, né? Pode causar mais edema ali naquela área e comprometer mais ainda a respiração do paciente. Show de bola? Então, atenção aí para esses detalhes. Aí a gente vem aqui, ó, para a cereja do bolo aqui, dessas lesões específicas, que é o pneumotórax, gente. E o pneumotórax, ele está presente em até 20% dos casos de lesões torácicas graves. A gente tem 3 tipos, tá? E a gente vai falar aqui no detalhe sobre eles: o simples, o aberto e o hipertensivo. O pneumotórax nada mais é do que ar no espaço pleural, tá? Nesse espaço que normalmente a gente tem ali como se fosse 2 lâminas de vidro separadas por uma película de água, né? Basicamente isso, né? Só que é um líquido muito fininho, né? Não é um espaço mesmo ali, não é líquido em abundância. É um líquido só para que uma pleura ela não atrite sobre a outra, né? A pleura visceral e a pleura parietal, para que o paciente consiga ventilar de maneira adequada, tendo um deslizamento pleural adequado. E o que é que acontece? Quando eu tenho um trauma que acumula ar no espaço pleural, a gente chama isso de pneumotórax, tá? Então não é comum ter ar nesse espaço. Esse espaço ele não tem ar, ele não tem líquido em grande abundância, ele não tem sangue, tá? E aí, quando acumula ar nesse espaço, a gente tem aí a condição do pneumotórax, tá? Falando inicialmente sobre o pneumotórax simples, olha só, como a gente viu, definição é ar no espaço pleural. E aí o que é que acontece aqui, ó? Você está percebendo aqui, ó? Você está vendo aqui desse lado direito aqui, ó? Você percebe aqui, tá? A pleura parietal, ó, que ela tá aqui onde eu estou fazendo o desenho, ó. Pleura parietal. E aqui tá a pleura visceral, coladinha ao pulmão. Aí o que é que acontece? Tudo isso aqui foi inundado, gente, ó. Tudo isso aqui foi inundado por ar. E esse ar, ele vai levar esse pulmãozinho a colapsar, porque começa a esmagar o pulmão, né? Esse ar começa a pressionar o pulmão e o pulmão ele vai murchando. É isso que acontece. Aqui não tem comprometimento hemodinâmico ainda, né? A gente está percebendo aqui, ele até amplia aqui, ó, na imagem, ó. Ele mostra que ampliado aqui, ó, tá o pulmão. Isso aqui é o pulmão. Aí aqui é a pleura a visceral, né? Que ele indica aqui, ó, pleura visceral. E aqui do lado é a parede torácica aqui e aqui a pleura parietal que ele mostra nessa área. Então, nesse espaçozinho aqui, que é o espaço potencial, espaço pleural,
não é para ter nada de acúmulo de ar, mas perceba aqui que acumulou ar nesse espaço e o que é que eu posso ter, professor, aqui quando eu avalio o paciente, dor do tipo pleurítica, quando o paciente respira, né, piora essa dor, falta de ar de leve a intensa, né, é isso no pneumotórax simples, e diminuição do murmúrio vesicular do lado afetado, ou seja, se o lado aqui que a gente está vendo é o lado direito que está comprometido, quando eu auscultar vai estar diminuído o som dos murmúrios vesiculares comparados com o outro lado, né, com o lado esquerdo aqui, que o pulmão aqui ele está normal, tá? Na abordagem, o que é que eu faço aqui? Oxigênio suplementar, acesso venoso, tratar choque caso ocorra, que a gente não está falando de choque do tipo obstrutivo nesse sentido, porque até que se prove o contrário, o choque que a gente tem no paciente vítima de trauma é hipovolêmico do tipo hemorrágico, até que se prove o contrário. Então, tratá-lo de maneira adequada, oxigenação, né, garantir uma boa perfusão para o paciente, controlar hemorragias, tudo isso, é isso que ele está querendo falar, né? Então, tratar o choque nesse sentido aqui. Mensurar a saturação e a capnografia como forma de onda, a taxa do gás carbônico exalado, e se tiver disponível, assim, sendo bem honesto, na maioria dos serviços brasileiros de atendimento para ossalagem não tem capnografia disponível para em todos os serviços, né? Então não são todos, não é uma constante, mas tem serviço que tem, então se tem você usa, porque vai te ajudar, né? A mensuração da EtCO2, ela dá uma mensuração ali da indireta, né, da PCO2, né? Até para você saber se está acumulando, se não está acumulando ali gás carbônico, né? Se esse paciente não está retendo, né? Interessante, né? A gente pensar nisso aí, por esse ponto de vista. Se não houver necessidade de restrição de movimento da coluna, botar o paciente numa posição mais confortável, né? Então isso aí é interessante. Suporte básico de vida, já contacta, gente, o suporte avançado de vida em caso de um transporte prolongado. Agora, se por exemplo, vamos lá, vamos para o detalhe, a pessoa lá diz, não, cara, eu tô a 10 minutinhos aqui do hospital, para me ligar para a central de regulação, solicitar o apoio de uma usa, daqui que a usa chega, eu vou demorar mais tempo. Então, é a questão de avaliar de maneira adequada. Agora, cuidado. Cuidado, porque um pneumotórax simples ele pode complicar para um pneumotórax hipertensivo. E a gente vai ver depois o que é o pneumotórax hipertensivo, tá bom? Então, atenção para isso. Show de bola, maravilha. Vamos falar agora sobre o pneumotórax aberto. Pneumotórax aberto, pessoal, que o que é que a gente tem? A gente tem uma ferida torácica, um buraco no tórax, e se esse buraco ele for ali próximo, né, do diâmetro, né, da região glótica, pode começar a competir com a via aérea e a tendência é ser que o ar entre e o ar saia por esse orifício. Muitas vezes tem sangramento também, você percebe ali, às vezes, uma ferida borbulhante, ou então você pode ouvir, né, um barulho como se estivesse entrando, saindo ar daquele ferimento, tá? Então cuidado aí com esse detalhe também, porque isso é importante. Então imagine aqui uma lesão, né? A gente percebe aqui dois pontos. A gente tem a lesão aqui na parede torácica, lesão na parede torácica e pode ter, dependendo se for um trauma penetrante ali, pode ter perfurado o pulmão também. Então você tem outra lesão aqui, ó, outro orifício. Então tanto pode entrar ar para esse espaço da parte externa, como a cada ventilação aqui, pode vazar ar aqui também pelo pulmão para esse espaço, tá? Olha que complicado aqui, que complexo, tá? Nesse sentido, quando eu avalio o meu paciente, o que é que eu posso perceber? Eu posso perceber um sofrimento respiratório muito evidente, né? Devido ao trabalho respiratório muito aumentado, ansiedade, taquipneia, aumento da frequência cardíaca e pulso filiforme, muitas vezes por conta desse aumento da frequência cardíaca, gera uma coisa que a gente chama de pulso paradoxal, né? Então, a tendência para diminuir ali a amplitude, né, do pulso, ficar um pulso mais filiforme, né? À medida que aumenta-se a profundidade da respiração. E eu vou identificar também ferimento na parede torácica. Professor, certo, maravilha. Aí vai estar diminuído aqui o som respiratório, né, do lado afetado, porque é um pneumotórax que a gente tem, ó, o ar se acumulando aqui, ó, tudo isso aqui é ar, né, que a gente está vendo aqui acumulado. Professor, entendi. Maravilha. Agora eu quero saber na minha abordagem o que é que eu faço. Primeiro ponto, selar a parede torácica, usar um curativo, o ideal, viu, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês já já. Um curativo valvulado, ou fixar um filme plástico ou papel alumínio, fazer o famoso curativo de 3 lados ou 3 pontas, como muitos falam, né? Muitas vezes é isso que o pessoal faz como primeira opção, porque os selos valvulares nem sempre estão disponíveis, tá? Nem sempre os serviços têm.
tá? Mas a gente vai conhecê-los aqui nessa aula. Administrar oxigênio para o paciente de maneira adequada, né? Se tiver, taquicardia, taquipneia, sofrimento respiratório, o doente está piorando. Então, isso eu estou falando, você fez já o curativo e o doente ele continua piorando. Cuidado, porque esse pneumotórax que você selou ali e fez o curativo 3 pontas, ele pode estar progredindo para um pneumotórax hipertensivo. Conduta, o que é que você vai fazer? Você levanta a ponta do curativo, levanta ali a ponta, permitindo que o ar consiga escapar. E isso você vai estar fazendo um alívio ali, se estiver acumulando ar no espaço, certo? Por quê, professor? Qual a explicação fisiológica para isso? Vamos parar para analisar. Volta aqui na lesão. Você fez o curativo aqui nessa parte externa aqui. Cobriu um lado, cobriu o outro, cobriu o outro. Mas pode ser que continue vazando ar aqui pela essa parte aqui, ó, lesionada do pulmão. E esse ar continue entrando aqui para o espaço pleural. Então não está entrando mais pela parte externa, mas está entrando aqui pela parte interna, pelo pulmão lesionado. E isso pode ocasionar ali, né, essa entrada contínua do ar, aumentando mais ainda a pressão intratorácica, aumentando muito, 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 e o teu paciente ele pode estar progredindo para um aumento exacerbado da pressão intratorácica, que pode desviar o mediastino, pode prejudicar o retorno venoso, pode causar diminuição do débito cardíaco, pode levar ao pneumotórax hipertensivo, que é um choque obstrutivo, tá? Então, atenção. Então, o que é que eu faço, professor? Eu levanto ali a ponta, né, do curativo para poder permitir a saída mais adequada desse ar que está se acumulando. Show de bola? Show de bola. Então, olha só, eleve a ponta do curativo por alguns segundos e auxilie na ventilação conforme necessário. Se persistir, né, se a condição do doente ela persistir dessa maneira, pode ser utilizada ali, né? Se você é um profissional habilitado, enfermeiros que são habilitados podem executar esse procedimento, tá? Aí tem que fazer curso, né? Um curso como o PHTLS, um curso como a TCN, né? Onde são discutidos esses procedimentos, onde você aprende a executar esse procedimento de maneira adequada. E aí o que é que acontece? Punção de alívio com agulha, perceba que não é um catéter 14 ou 16, que ele bota aqui o livro do PHTLS, agora ele foi enfático nisso, né? Punção de alívio aqui, ó, cateter com agulha de 8 centímetros, né? 10 a 16 gauges. E eu prometo para você que na próxima aula, na parte 2, eu vou te mostrar uma agulha dessa aqui, tá? Era para mim ter pegado aqui, mas acabei esquecendo. Mas eu vou mostrar para você aqui a agulha para descompressão torácica de pneumotórax, a agulha adequada. Então, cateter aqui 10 ou 16 gauges no quinto espaço intercostal ao longo da linha axilar anterior. Professor, teve atualização? Teve sim, porque antes essa descompressão era realizada no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular do lado afetado. Só que as evidências mostraram que muitas vezes a agulha não ficava bem posicionada, devido à musculatura dessa área ser um pouco mais desenvolvida, né, em comparação com essa área do quinto espaço, né, e também não é isento de complicações, de riscos, por exemplo, lesões aos vasos subclávios, lesões a vasos da região ali torácica, né, a grandes vasos, né, ao próprio coração, quando era feito de maneira inadequada. Tá? Então, assim, livra um pouco dessas complicações aí, que é importante. Compensação, quinto espaço, né? Às vezes, se tiver uma curvatura muito acentuada ali, pode ser que traga prejuízo, pode ser que facilite para o catéter dobrar também e não conseguir drenar de maneira adequada, tá? Lembrando, para quem eu indico a descompressão por agulha, eu só indico a descompressão por agulha na condição de pneumotórax hipertensivo. Se eu estou com pneumotórax aberto que progride para um pneumotórax hipertensivo, a primeira coisa que eu faço, levanto o curativo, porque eu já tenho um buraco no tórax, levanto o curativo para aliviar a tensão, tá? E auxilio na ventilação. Deixo ele por alguns segundos, maravilha. Depois eu fecho novamente e avalio o meu paciente. Se não resolver, aí é descompressão por agulha, tá bom? E depois eu vou ficar devendo aqui de te mostrar essa agulha aqui. Ah, professor, mas o que a gente tem é só catéter 14 ou 16. Usa, cara. Faz o que dá para você fazer com a condição que você tem. Se não resolver, intubação orotraqueal, ventilação com pressão positiva, e se ocorrer pneumotórax hipertensivo mesmo após aqui a intubação orotraqueal, você remove o curativo, que é a pressão positiva, ela vai ajudar a sair, né, a eliminar, né, esse ar não tem mais indicação ali, depois que intubou o paciente, ele está com pressão positiva. Show de bola? Olha só, mostrando aqui para vocês, ó, só para a gente ver aqui, ó,
as possibilidades. Então, você tem aqui, ó, o ideal seria isso aqui, ó, selo de tórax valvulado. Tem essas válvulas, ele cola muito bem, e aí permite o ar sair, mas ele não entra, né? É isso que a gente está visualizando aqui, né? Nessa imagem esquemática aqui, que é do ITLS, ele mostra aqui um curativo de 3 pontas, ó. Aí você está vendo aqui, ó, fixou aqui, fixou aqui, fixou aqui, mas tem uma pontinha aqui que está aberta. Aí o que é que acontece? O ar não consegue entrar, ele até tenta, mas ó, bate aqui e volta. Mas só que o ar que tem dentro, ele consegue sair aqui por esse orifício. Você pode fazer isso com papel aluminizado, uma manta térmica, você pode fazer isso aí com plástico também, tá? Um plásticozinho de uma gaze, dá para você fazer tranquilamente. Só cuidado para você não botar numa posição ali que vai ficar acumulando sangue, certo? Então cuidado com isso aí. Depois a gente vai mostrar vídeos aqui nesse canal com técnicas específicas, tá? A gente vai trazer tudo no detalhe para você. Fica com a gente por aqui, fica com a gente porque vai ter muita coisa boa aí para frente, tá bom? E aqui a gente está vendo o selo de tórax da Sun, também um selo valvulado, né? Então, primeiras opções, selos valvulados. Segunda, curativo 3 pontos. Professor, por que que não é bacana ocluir? Ocluir totalmente, fechar tudo. Porque pode ser que ainda tenha vazamento ali pela parte do parênquima pulmonar. E aí vai continuar progredindo, vazando e vai gerar um pneumotórax hipertensivo. É isso que as evidências mostram, é isso que inclusive o próprio livro ele discute também, tá? Ah, professor, show de bola, entendi. Professor, e o pneumotórax hipertensivo? Pneumotórax hipertensivo. O que é que a gente tem? A gente já deu um prelúdio, né? Já falou um pouquinho sobre ele. É uma emergência potencialmente fatal, tá, gente? Potencialmente fatal. Então, o ar, ele continua entrando no espaço pleural, aumenta a pressão intratorácica, esse aumento da pressão intratorácica aumenta o comprometimento respiratório, diminui o retorno venoso. Por que, professor, que diminui o retorno venoso? Porque causa isso aqui que você está vendo, ó. Causa o desvio do mediastino. Olha aqui, ó. O pneumotórax aqui, ele é desse lado. Ó, o pulmãozinho murcho aqui, ó. Aliás, aqui a gente tem aqui, ó, esse pulmãozinho aqui que tá murcho, ó. Ó. E tudo isso aqui que tá aqui acumulado é ar, gente. É ar acumulado aqui, ó. Então, tudo isso é ar. E isso aqui tá empurrando, gente. Tá empurrando aqui esse pulmãozinho que está murcho, né, contra a região do mediastino, está causando um desvio do mediastino. Agora você imagina como se fosse uma mão empurrando com muita pressão. Então essa pressão intratorácica está muito aumentada. Inclusive esse outro pulmão aqui, ele acaba sendo comprometido também, não consegue expandir de maneira adequada. O próprio coração também acaba pressionado ali, não consegue bater de maneira adequada. Isso pode levar até a parada, gente, ó, parada cardiorrespiratória por atividade elétrica sem pulso. Ou seja, o coração tem atividade elétrica, mas não consegue gerar pulso porque não consegue contrair, não consegue encher de maneira adequada. A traqueia tende a desviar, ó, como a gente está vendo aqui, mas eu quero que você foque aqui ó, na veia cava. Ó, a veia cava torta, gente, ó. Tá torta, a veia cava superior, a veia cava inferior. Isso aqui vai o quê? Prejudicar o retorno de sangue ao coração, vai diminuir o retorno venoso e vai diminuir o débito cardíaco. E vai ocorrer o quê? Choque profundo no paciente. Que tipo de choque é esse, professor? Isso é um choque obstrutivo, um choque obstrutivo que a gente tem aí no nosso paciente. Professor, maravilha, na minha avaliação aqui do paciente. Aliás, detalhes importantes, quando que sempre eu tenho que imaginar, um pouquinho antes aqui, ó, os riscos que a gente tem para pacientes desenvolverem pneumotórax hipertensivo. Pacientes que estão com fratura de costela, que tiveram ferimentos penetrantes na região torácica, e pacientes em ventilação mecânica. A ventilação mecânica é um risco, porque a ventilação mecânica ela vai acontecer normalmente com pressão positiva. Então ela vai forçar muitas vezes esse ar e ele pode vazar com mais facilidade. Tá? Então esse é o problema aí que a gente tem. Na avaliação, o que é que eu posso ter? Apreensão, desconforto, dor torácica e dispneia. E com a piora, olha só o que eu posso ter. Ó, com a piora ocorre agitação crescente, taquipneia e insuficiência respiratória. Obviamente que eu vou ter ausência do murmúrio vesicular do lado da lesão, ou seja, se eu auscultasse aqui essa área, o murmúrio vesicular estava abolido, não teria som respiratório, né? E do outro lado pode estar até diminuído ou até ausente também. Percussão. Se você percute aqui, como tem muito ar, como é que está essa percussão? Timpânica. Desvio de traqueia, que a gente está vendo aqui, olha só o desvio de traqueia, mas isso aqui é um sinal tardio, demora, né? Colapso hemodinâmico, né, que pode levar ao choque, distensão jugular, cianose e crepitação também podem estar presentes.
Um detalhe importante que a gente tem aí, agora com os avanços, né, com a atualidade, é o uso do ultrassom no pré-hospitalar. E o PHTLS já fala sobre isso, né? Então, é bem interessante você guardar que se não for atrasar, se for um profissional ali bem treinado, pode fazer ali o POCUS, e ele pode identificar sinais, pessoal, de pneumotórix, como a ausência do deslizamento pleural, né, ali do lado afetado, o sinal do ponto pulmonar, chamado de lung point, né, que é onde você localiza ali especificamente onde é o pneumotórax, tá? Que é um sinal de uma especificidade muito alta para pneumotórax. Então, isso são informações adicionais para você aí que é do suporte avançado de vida e que consegue fazer isso aí de maneira hábil, né? Então, você localiza ali entre segundo, quarto espaço intercostal ali, uma janela pulmonar, você consegue avaliar aí essa parte, se tem deslizamento pleural ou se não tem, né? Isso com poucos aí. Maravilha. Na abordagem, o que é que a gente vai fazer aqui? Olha só. Na abordagem, então, se é um pneumotórax hipertensivo, se está com esse aumento da pressão intratorácica, se está cursando com choque no paciente, vai ser necessária a descompressão por agulha. Quando é que está autorizado? Que a gente bate o martelo e diz, fazer a descompressão por agulha. Se tiver piora da disfunção respiratória do paciente, ou então se tiver com dificuldade para ventilar com bolsa, válvula, máscara, redução ou ausência unilateral dos ruídos ventilatórios, né? Então tem que ter uma assimetria dos sons ventilatórios ali, ou então ausência, né? E terceiro ponto, se tiver choque descompensado, uma pressão arterial sistólica menor que 90 mm de mercúrio, né, com pressão de pulso reduzida. Você verifica ali o pulso do paciente vai estar com a pressão de pulso bem reduzida. Nesse sentido aqui, ó, perceba que o cara está com agulha de descompressão, aqui é o lado afetado, aqui tem um selo de tórax, então esse selo provavelmente aqui não está funcionando adequadamente, continua a acumular álcool, então ele ocluiu tudo. Conduta inicial era remover aqui o selo para poder drenar. Se não resolveu, então progride para descompressão por agulha. Só para destacar aqui, tá? Se for aí você deve perguntar assim, professor, mas eu estou diante de uma situação dessa. Pega um pneumotórax hipertensivo, estou no pré-hospitalar, sou do suporte básico de vida, professor. O que é que eu faço? Rapaz, vamos ver as orientações do PHTLS? Se for do suporte básico de vida, transporte rápido e oxigênio em altas concentrações. E procure ali, se for possível, interceptar com a unidade de suporte avançado de vida. Agora, se for mais rápido e logo para o hospital, estiver mais próximo ali, não perde tempo não. Remoção, se tiver com curativo oclusivo, tá? Curativo desse aqui, por exemplo, pneumotórax hipertensivo, remove, tá? Remove curativo. E não confundir, outro detalhe importante, que é quando a gente tem um paciente que ele foi intubado. Isso aí já é um dado de suporte avançado, né? Intubou o paciente, por exemplo. Não confundir, pelo amor de Deus, uma intubação seletiva, que é quando o tubo desce muito ali, vai para o bronco principal direito, e aí acaba ventilando só um lado e o outro não ventila, tem assimetria de sons torácicos. Aí, opa, peraí, professor, descompressão por agulha aqui, porque é um pneumotórax hipertensivo. Não é, cara, toma cuidado com isso. Não confunda isso, certo? Não confundir pneumotórax hipertensivo com intubação seletiva. Então, checa direitinho o tubo, vê ali aonde tem que ficar a marcação, normalmente para adultos, né? Para adultos ali, médios, né? Tubos 7,5, 8, eles ficam ali, normalmente em torno do 22, né? A nível dos dentes incisíveis. Normalmente, pode ter variações, tá? Então, show de bola. E aqui a preferência para a gente que a gente viu aqui, ó, nessa edição, enfatizou mais ainda, quinto espaço intercostal a nível da linha axilar anterior, né, como sendo uma preferência em comparação aqui com o segundo espaço intercostal, né? Então ele marca aqui como sendo uma preferência. Aqui o cara está fazendo a descompressão no segundo, né? Nessa imagem, mas preferência aqui pelo quinto, tá? Não esquece disso. Esse aqui é um ponto importante só para a gente destacar, professor, que é o seguinte, ó. Drenagem de tórax no APH, a gente não pode fazer não, porque assim, a maioria dessas lesões que você falou, pneumotórax simples, pneumotórax aberto, pneumotórax, vai ser tratado ali com drenagem de tórax, não pode passar o dreno lá no pré-hospitalar não. Vamos ver o que o PHTLS ele fala sobre isso, tá? Ele diz o seguinte, ó, não realizada devido ao tempo, né, que demora, né, procedimento relativamente um pouco mais demorado, complicações do procedimento podem ser geradas como empiema, né, devido a uma infecção que você pode acabar gerando ali,
danos ao coração e pulmões e mau posicionamento do dreno, né? Quando a gente passa um dreno desse aqui, normalmente a gente já solicita depois ali um raio-x de tórax para poder ver o posicionamento do dreno, né? Ver se está adequado, se não está. E aí, no pré-hospitalar, você passa esse dreno aí e vai daqui que chega lá e se tiver uma complicação, né? Pior, né? A situação. Então, assim, para quê, né? Se pode evitar. E questões também de treinamento, que nem sempre os profissionais eles estão treinados, habilitados para fazer isso. É uma técnica mais específica, né? Pacientes com dreno... Ah, professor, mas eu posso transportar, fazer, por exemplo, a transferência de um paciente e ele tenha um dreno de tórax. Que cuidados eu tenho que ter? Ó? Tem um paciente com dreno de tórax e se ele estiver entubado, em uso de pressão positiva ali na ventilação mecânica, cuidado, ele tem risco de pneumotórax, tá? Tem risco, tá? Então, pacientes com dreno de tórax e ventilação pressão positiva possuem risco de ter pneumotórax hipertensivo. Então, você tem que estar atento. Garanta, toda vez que não tem nenhuma curvatura no dreno ou nas conexões dele, garanta que a conexão ali, ela está também acoplada ao selo d'água, né, de maneira adequada no dreno, e se persistir com sinais de um pneumotórax, mesmo você depois de verificar tudo isso, pode ser que seja necessário descompressão por agulha, mesmo o cara estando com dreno, tá? Então, atenção para isso, porque pode ser que o dreno não esteja funcionando de maneira adequada. Já estamos nos encaminhando aqui para a parte final. Vamos falar agora sobre hemotórax, tá? Hemotórax, ponto importante aqui, ó. Hemotórax. Hemotórax agora é o acúmulo de sangue no espaço pleural. Muitas vezes esse espaço ali pode acomodar, né, na grande maioria dos indivíduos, 2.500 a 3.000 ml no espaço pleural, né, de sangue, né? E esse sangramento muitas vezes resulta da lesão da musculatura da parede torácica, vasos intercostais, parênquima pulmonar, vasos pulmonares ou grandes vasos do tórax, tá? Pessoal, então, é um volume significativo que você pode acumular aqui, ó. Perceba. Então, isso aqui é uma hemorragia interna que você tem. Eu posso ter sinais de choque no paciente. Exatamente, exatamente. E na minha avaliação, o que é que eu vou fazer? Ó? Na sua avaliação, você pode identificar desconforto respiratório, quando você inspeciona o paciente, dor torácica, sinais de choque, como taquicardia, taquipneia, confusão, palidez, hipotensão, sons respiratórios diminuídos ou ausentes, né? Porque isso aqui, ó, não vai deixar que o seu pulmão expandir de maneira adequada. E se você percutir nessa hora aqui, pode ter maciçez, né? Se você percute ali nessa área ali, pode ter maciçez. Professor, qual a abordagem? O que é que a gente faz? Olha só. Observar enquanto se oferta suporte para o paciente, ofertar oxigênio, utilizar muitas vezes, se for preciso, para desconforto respiratório muito acentuado, bolsa, válvula, máscara, ou então até a própria intubação, se for indicada ali uma unidade de suporte avançado de vida. Monitorar o estado hemodinâmico desse paciente, que é um paciente aqui com risco, ó, você tem que guardar isso aqui, ó, isso aqui, gente, é um risco muito grande, né, de choque hemorrágico. Acesso intravenoso, sem administração inadequada de cristalóide, então fazer com parcimônia, tentando titular ali, às vezes, com uma hemorragia descontrolada, pode ser que você tenha que titular ali, para fazer o que a gente chama de hipotensão permissiva, né? Manter uma pressão arterial sistólica de 80, 90 minutos de mercúrio, né? Garantindo ali que esse paciente não vai ter ressangramento, já tiver parado de sangrar, que você não vai hemodiluir o sangue desse paciente. A gente tem até que pensar aqui também, nesses casos aqui, o uso do ácido tranexâmico, que é também interessante, é um agente antifibrinolítico, né, que ajuda a reduzir, inclusive, mortalidade, né, nessas lesões. Então, guardar isso aqui. Transporte para o local com possibilidade de se fazer o quê? Sangue e derivados, né, intervenção cirúrgica imediata. Então, tem que transportar o paciente para o local que possa fazer isso aqui. Show de bola? Maravilha. E aí a gente vem aqui para o nosso fechamento falar sobre contusão cardíaca, tá? A nossa última lesão que a gente vai falar nessa aula aqui, depois a gente vai prosseguir com a parte 2, tá? A contusão cardíaca, pessoal, é nada mais, nada menos do que uma fossa na parte anterior do tórax que muitas vezes ela acontece por conta de um impacto frontal violento, como é o que você está vendo aqui esquematizado nessa imagem. Ó. Você percebe aqui uma contusão frontal do volante pegando aqui no tórax, essa parte do externo aqui comprime o coração e a coluna aqui por trás, ó, também aperta, então esse coraçãozinho pode ser esmagado aqui e a compressão do coração entre o externo e a coluna vertebral ela pode resultar aqui em padrões de lesões. Que lesões que a gente pode ter aqui?
Guarda que a gente tem 4 padrões de lesões aqui que podem acontecer, olha só. Primeiro, a contusão cardíaca, que é o dano miocárdico, e essas células musculares do coração lesionadas, elas podem desenvolver ali quadros de arritmia, né, como principal, taquicardia sinusal, mas pode ter contrações ventriculares prematuras, né, as extrasístoles ventriculares. Eu posso ter taquicardia ventricular sem pulso, posso ter fibrilação ventricular. Isso aqui, gente, ó, é parada cardiorrespiratória, né, e ritmos chocáveis. Então aí já tem que entrar com algoritmo, né, de PCR, esporte avançado de vida, é ACLS, é ritmo chocável, tá? Então mesmo sendo em uma condição aí de trauma, né, mas aqui por conta disso a gente especifica aí esse tratamento. Ruptura valvar, de alguma válvula cardíaca, né? E aí eu posso ter sinais de insuficiência cardíaca, né, como taquipneia, crepitações, sopro cardíaco, né? Então sempre auscultar ali, auscultou murmúrios vesiculares, ausculta também o precórdio do paciente, pode ser que tenha alguma alteração, tá? Então isso é importante. Ruptura pericárdica é uma lesão rara, muito rara, mas às vezes o que é que acontece ali? Cara, isso aqui é muito raro, mas o miocárdio, o pericárdio abre e tem o que a gente chama de herniação cardíaca. O coração, né, propriamente dito, ele tende a sair, né, ali de dentro do pericárdio, né, que ele é envolvido pelo pericárdio, né, o coração, e aí o que é que acontece, né? Então ele tende a sair. Muitas vezes isso pode levar a séria instabilidade hemodinâmica no paciente, tá? Séria instabilidade hemodinâmica. E uma lesão muito mais rara ainda é a ruptura cardíaca, que muitas das vezes, gente, isso aqui vai resultar em morte no local, certo? Se romper ali o coração, ou então quem sobrevive acaba tendo tamponamento cardíaco, que o tamponamento cardíaco a gente vai discutir na parte 2, né, da nossa aula de trauma torácico, né, no nosso próximo vídeo aí. Na avaliação, o que é que eu vou avaliar aqui? Dor torácica, falta de ar, palpitações podem estar presentes. Você pode identificar também aqui na região ali do tórax do paciente hematoma, crepitações, um externo flutuante. O que é isso? É o externo totalmente instável, né? Ali devido à fratura que pode acontecer, não diretamente fratura no externo, mas das costelas ali ao redor dele. E pode ter inclusive movimento paradoxal nessa área ali do externo, tá? Então pode acontecer. E arritmias, que podem estar presentes também. Claro que se o paciente tiver tamponamento cardíaco, pode manifestar sinais aí de tamponamento cardíaco, como a gente vai falar mais adiante. E na minha abordagem, professor, o que é que eu tenho que guardar? Oxigênio, ó, acesso venoso, fluidos com cautela, porque aqui esses pacientes eles têm risco, né, risco muito grande para choque cardiogênico, então cuidado ao dar fluidos para esses pacientes, eles podem não tolerar. Monitorar o eletrocardiograma, segmento ST e arritmias, porque devido ao dano às células miocárdicas, você pode encontrar aquele padrão que a gente vê lá do eletrocardiograma, padrões como, por exemplo, ó, o supra de ST, que indica lesão cardíaca, padrão como, por exemplo, o infra de ST, que indica isquemia, tá? Então você pode ter presente, ou então até mesmo a situação da inversão da onda T, a onda T invertida, que também indica isquemia. Tá? Então, são padrões ali que você pode encontrar em derivações contíguas, né? Devido à área lesionada do coração. Uma espécie de um infarto que você teve ali, só que um infarto de origem traumática devido à pancada, né? Então, isso é bem interessante. Se o paciente ele descompensar quando você deitar ele, decúbito dorsal, então você vai voltar ele ali para uma posição, deixar sentado em posição mais vertical, tá? Então isso aqui é a contusão cardíaca, uma lesão mais rara, mas a gente precisa falar, porque isso aqui consta também aí no escopo desse nosso importante livro aqui, que é o PHTLS, tá? Então, a nossa parte 1, a gente viu aí. Tamo junto, bora pra cima, que aqui, ó, você tá acostumado aí com o professor João Moraes comentando aí lá com a galera da editora brasileira e passa aí, preparatório para concurso, mas aqui é urgência e emergência nesse canal, tá? Bruta, do jeito que você precisa saber, trazendo tudo no detalhe aí com muitas atualizações. Então é isso, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Não esquece, se inscreve no canal, deixa teu like aí, comenta, já comenta para mim, você quer o próximo vídeo? Você quer o próximo vídeo? Então deixa aqui nos comentários. Tamo junto!